Alô, alô, escabrautas! Eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre como a série Vikings mudou a imagem dos Vikings. Mas antes do vídeo começar, se você não for inscrito nesse canal, se inscreva. Estou sempre falando sobre filmes, séries, fazendo esse tipo de comentário, tem listas. Então se você gosta de conteúdo audiovisual, eu estou sempre falando sobre ele aqui. Então fica o convite para você. E se você escreve ou tem vontade de aprender a escrever, o meu curso de escrita está aqui no YouTube gratuito e está aqui nessezinho. Você pode indicar para alguém ou ver você mesmo se você tem essas aspirações literárias. Eu acho que nessa altura do campeonato, todo mundo já sabe que os vikings não usam chifres em seus capacetes. Apesar disso, foi talvez a cultura imagética que mais tenha sido reproduzida desse povo, né? Na realidade, desses povos que praticavam o ato de ser viking durante praticamente todo o século XX. Né? A imagem que era conhecida durante muitos anos dos vikings era a dos elmos. Acredita-se que esse erro começa por volta do século XIX, né? Em 1820 foi publicado um livro chamado As Sagas de Fridtjof, uma coisa assim, eu acho que Fritolf, é um nome estranho, escandinavo. E foi contratado um ilustrador sueco. E o ilustrador, ele acabou se inspirando em imagens dos povos germânicos e celtas. Esses povos, sim, costumeiramente usavam adereços, né, como chifres e outras coisas na cabeça, né, nas batalhas. Então, ele acabou utilizando essa base imagética histórica para poder construir a imagem dos vikings dessa saga escandinava, o que a partir daí pode ter gerado essa imagética ter permanecido. Porém, entre 1848 e 1874, o músico, né, Richard Wagner, da Marcha das Valquírias, vocês devem conhecer essa música, ele compôs 4 óperas, e essas óperas, quando encenadas, foram encenadas pelos personagens com chifres, né, com elmos de chifres. Os heróis, os personagens que estavam ali naquela história, apareceram usando esses chifres. E, bem, a verdade é que, mais do que essa obra original que eu falei de 1820, essa é a base pela qual se inspirou a imagem do viking de chifre. A partir daí, né, a gente vai ter no século XX a ascensão do cinema e alguns filmes foram feitos com narrativas vikings. Né? Tem um até muito famoso com o Kirk Douglas, que ele faz o papel do Ragnar. E a partir disso essa imagética ficou permanente, né? Ficou premente durante muito tempo. E obviamente o viking, né, com o passar do tempo, foi um elemento de cultura pop que foi se tornando cada vez mais popular. A narrativa desses guerreiros, bárbaros, violentos, que atacavam os lugares, estupravam, pilhavam e matavam, virou um uso constante em cultura pop, em RPG, no cinema, sendo diretamente os vikings ou povos inspirados nos vikings. Mas a verdade é que a imagem distorcida dos vikings, ela parece ser algo muito constante na nossa história. Porque antes dessa mudança, né, dessa modificação imagética que é feita pelo Wagner, né, e por esse outro artista, os vikings já tiveram sua própria narrativa contada diversas vezes pelos cristãos, né? É tão difícil, na verdade, saber precisamente, né, o que são fatos históricos em relação aos grandes personagens da história dos vikings, porque a maior parte disso foi escrita muito tempo depois, né? 4, 5, 6, 7 séculos depois. Né? Durante o período da Era Viking, né, de sua maior ascensão, eles foram retratados como antagonistas, que eram o que eles eram, atacando várias partes da Europa. E quem registrava a história dessa época eram os padres, né? Eram os padres copistas da igreja. E, obviamente, eles não gostavam muito dos vikings, especialmente por conta dos seus hábitos de pilhar as igrejas. Então, a imagem do viking, ela sempre foi meio distorcida pela história. Seja nessa questão da brutalidade, na violência, no tamanho que eles tinham, né? A verdade é que a historiografia mostra que os vikings, apesar de serem guerreiros hábeis, isso é incontestável, era uma questão muito mais de referência de contra quem eles lutavam. A maior parte do tempo os vikings estavam lutando contra camponeses, né? Pessoas que não tinham por hábito lutar. Então, obviamente, se você era um guerreiro que tinha experimentado uma batalha pelo menos uma vez, você já tinha uma experiência muito maior do que aquele agricultor. Outra característica muito comum dos vikings eles não gostavam de lutar, na verdade. Se possível, a maioria das vezes eles evitavam ou apenas batalhavam em locais que sua vantagem, né, a vantagem que eles tinham em batalha fosse muito grande. Né? Eles evitavam muito perder homens, porque as incursões que eles faziam da Escandinávia para a Inglaterra ou para outras partes da Europa eram muito custosas. Então eles tinham que trazer homens, né, de uma região distante até aquele lugar. Então cada homem valia bastante. Então eles não se metiam em batalhas que pudessem, né, custar ali a perda de várias vidas, enfraquecendo sim seu pelotão e pedindo, né, de que eles pudessem avançar mais e pilhar mais.
Então, as estratégias principais dele, especialmente por conta da tecnologia do Drakkar, suas embarcações, que podiam navegar o oceano, mas também navegavam rios, era entrar rapidamente pelos rios. A maioria das cidades era próxima de rios, justamente por uma questão óbvia de água potável e água corrente, que servia para limpar as cidades, e atacar essas cidades e ir embora, né? Então, a verdade é que, sim, eles pilhavam e eles eram violentos, mas muito foi exagerado, né? Foi monstrualizado. E a verdade é que se acreditava neles até como figuras apocalípticas, né? Você vai encontrar registro de monges que falam deles dessa forma, né? Eles eram um dos sinais do fim dos tempos, né? Um dos sinais de que o mundo ia acabar eram aqueles pagãos, aquelas pessoas que não acreditavam em Deus atacando. Mas eu já fiz esse todo preâmbulo, né, gigantesco que eu estou fazendo aqui, não entrando especificamente nesse elemento estético e como a série muda isso, é a questão das tatuagens e dos cortes de cabelo, né? Eles acabaram, né, a aparência do Ragnar Lothbrok na série, né, do protagonista, que é aquele side shave, né, que é quando você raspa a lateral da sua cabeça e deixa só, né, o cocó aqui no meio, né, um moicano longo, na verdade, não existe nenhuma referência histórica para esse tipo de corte de cabelo. Um cabelo que era comum, né, e é retratado na série, tanto entre crianças como em adultos, é o corte do Bjorn criança, né, que é aquele cabelo mais raspado aqui, a nuca inteira atrás, e aquela franjinha dele, né? Então, esse corte de cabelo é um corte de cabelo que é do povo germânico, que é um dos povos, né, que colonizaram a Escandinávia na época ali dos ataques de Roma. Então, esse corte germânico, né, ele era um corte comum de cabelo. Aquele é a maioria dos homens adultos, na verdade, eles usavam vastas cabeleiras e barbas, porque era frio, né? É a lógica do lugar frio. Então essa questão do cabelo raspado, né, das laterais, esse side shave, ele não existe nenhum registro histórico precisamente sobre isso. Mas a verdade é que, com registro histórico ou sem registro histórico, essa virou a imagem dos vikings, né? E eu vou citar aqui só alguns exemplos mais recentes, né? A série The Last Kingdom, né, o próprio protagonista, o Uhtred, apesar de não ser viking, né, ele tem ali uma cultura viking, ele abraçou a cultura viking para ele, mas não só ele, como alguns outros personagens que aparecem na narrativa, eles usam esse side shave, né, esse estilo de cabelo. E agora vai sair um jogo, Assassin's Creed Valhalla, e o protagonista, pelo menos o personagem que aparece na capa da série, ele tem também ali um side shave, e assim como o Ragnar, esse side shave dele é tatuado. E aqui a gente entra num outro objeto interessante sobre a questão da imagética viking, né? A série Vikings, ela traz vários vikings bem tatuados, né? Várias tatuagens. A gente sabe que tatuagem é uma tradição antiga da humanidade, porém não existem registros históricos ou arqueológicos que sustentem que os vikings faziam tatuagens. Alguns outros povos se encontrou em múmias, encontrou em próprios relatos e etc. O que é muito provável que os vikings fizessem era se pintar, pinturas de batalhas. Mais uma vez, uma característica que eles partilhavam com os povos celtas e os povos germânicos, né, que é um pouco da origem dos povos da Escandinávia. Esses povos, eles tinham por tradição se pintar em batalha. E esse relato, né, o relato que sustenta a tatuagem, que virou, de certa forma, a fonte que fala sobre os vikings serem tatuados, é justamente o texto do Ahmed ibn Fahland, que foi um embaixador, acho que no século IX ou X, acho que no século X, um embaixador árabe que foi enviado, né, para a terra dos Rus, que é a colônia russa, né, que foi fundada ali pelos escandinavos. Eles tomaram essa região e se assentaram lá, tomaram essa região dos povos eslavos. Na verdade, assim como na Inglaterra, né, se misturaram com os povos eslavos e se tornaram os povos dos Rus. E esse relato do Ahmed ibn Fahland, ele é um relato muito utilizado dentro, digamos assim, como base para a contação de histórias vikings, porque ele fala sobre um rito fúnebre, se eu não me engano ele fala sobre um rito de casamento, tanto que o rito fúnebre do viking sendo colocado no barco, da serva que é sacrificada junto com ele, do barco cheio dos seus pertences, que é queimado. Isso tudo aparece, né, historicamente no relato do Ahmed ibn Fahland. E você pode ver, na verdade, essa história do Ahmed ibn Fahland, ela foi transformada em uma ficção histórica pelo Michael Crichton, que é o mesmo autor do Jurassic Park. O nome do livro é O Devorador de Mortos, que é uma mistura dessas fontes históricas do Ahmed ibn Fahland com a narrativa mítica do Beowulf.
E tem um filme que foi feito dessa ficção histórica que se chama O 13º Guerreiro, é um filme que eu adoro, ele, iconograficamente falando, ele é muito bizarro, né? Tem armaduras da baixa até a alta Idade Média, então ele não funciona tão bem, mas a história é bem legal, né? Então essa obra do Ahmed Ibn Fahland, ela é uma das principais fontes que se tem sobre o povo escandinavo, porém já do século X, né, século XI, então é bem distante, por exemplo, de quando começa a Era Viking, ali no fim do século VIII, né, então a gente tem aí um abismo, ou pelo menos 200 anos, 300 anos da história dos vikings que não estão tão bem registrados, e não estão registrados porque importa que são eles mesmos, até porque a história deles era contada de maneira oral, né? Os vikings tinham uma cultura oral de passar as tradições através das falas, né, das reuniões, então isso impediu da gente ter fontes mais precisas históricas sobre sua cultura e seus hábitos, seus ícones, seus heróis, etc. Tudo que a gente tem, na verdade, são reconstruções posteriores, fazendo-se um resgate dessa cultura. Então a questão das tatuagens, né, elas estão justamente nesse relato do Ahmed Ibn Fahland. E eu não estou dizendo tatuagem, mas na verdade ele fala sobre pinturas, né? Ele fala que os vikings usavam pinturas, e aí há quem faça a leitura de pinturas como os povos dos celtas, como os germânicos, que era mais comum naquela região ali da Europa. Eles não costumavam marcar seu corpo de maneira permanente, e sim fazer pinturas que iam e vinham, né? Que saíam dos seus corpos. Porém, né, a verdade é que o Vikings inaugura isso, e vários personagens da narrativa são tatuados, e mais uma vez, né, tanto esse Viking no jogo aparece tatuado, quanto vários personagens em The Last Kingdom aparecem tatuados. Na verdade, se você olhar várias produções da série Vikings para cá, né, a maioria delas vai beber dessa iconografia, né, dessa iconografia que a série cria. E é muito legal a gente ver como os processos históricos funcionam, né? No fim das contas, uma imagem dos vikings foi criada de maneira, né, errônea, digamos assim, historiograficamente falando, lá no começo do século XIX, e aqui, novamente, a gente faz isso, né? A gente cria toda uma imagética em torno de figuras históricas que não necessariamente pertencem a ele, sim através de uma produção cultural, né? Naquele caso lá, ilustrações de um livro, ou personagens, né? Vestuário, figurino de uma peça de teatro, de uma ópera. Aqui a gente tem séries de TV, jogos de videogame. Durante muito tempo a imagem dos vikings, né, que talvez tenha sido um dos vikings mais populares da história, era o Hagar, que era aquele viking gordinho, né, em tirinhas de humor, com o seu chapéu de chifres, né, e na verdade todo mundo ali usava esse chapéu, esses elmos de chifre. E é curioso até porque, na verdade, a maior parte dos vikings não usavam elmos, né, elmo era um adereço caro, assim como as cotas de malha e as vestes, né, eram adereços que costumavam pertencer a figuras mais nobres ou exércitos muito organizados que não costumava ser o caso deles. A verdade é que a maior parte dos sítios arqueológicos, quando são investigados, eles encontraram muitas machados, espadas, até armaduras, né? Mas elmo é uma das poucas coisas que eles quase nunca encontram muito pouco, né? Aí fica, obviamente, não significa que eles não necessariamente usassem de maneira nenhuma, deve haver alguma razão historiográfica para isso acontecer, mas não se sabe precisamente qual, né? Especialmente, né, esses sítios arqueológicos que eram os locais comuns de incursões dos vikings. Então o vídeo era mais esse, né? Para pensar como uma série e um produto de cultura pop, né, de televisão, consegue mudar e transformar e marcar a imagem de figuras históricas, né, com símbolos que ela própria cria, né, ou pelo menos com escolhas estéticas que, por mais que baseadas em historiografia, porque como eu falei, a questão das tatuagens é algo disputado, a maior parte dos historiadores acredita nelas como pinturas, mas também há historiadores que falam que poderiam ser tatuagens. Então, ela escolhe uma linha e a partir daí os produtos de imagem que saem depois dela acabam saindo com essa. Eu posso estar enganado e podem ser que haja algumas imagens anteriores, mas eu não achei, né? E como a série Vikings foi esse produto de cultura que acabou ficando mais difundido, né, dentro da cultura pop, pelo menos em relação à figura histórica dos vikings, então eu acredito que seja realmente a série Vikings que inspirou toda essa iconografia viking. Mas eu queria saber o que é que vocês acham, né? Comentem aqui, vamos bater um papo sobre esse assunto, né? Outros momentos que isso aconteceram, outros elementos de outras historiografias que são bebidos, falem aí, expressem a opinião de vocês, digam que eu estou errado, mostrem fontes, né? Se você for um historiador experimentado aí, né, deixem nas fontes,
para a gente poder conversar, porque eu tenho curiosidade sobre essa temática. E eu agradeço ao Ricardo Menezes, meu amigo, que me sugeriu essa pauta, né? Ele falou sobre isso uma vez e isso ficou na minha cabeça e eu achei que era um tema super legal para a gente conversar aqui. Então é isso, a gente se vê numa próxima e tchau!